Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que está entrando aí na sua tela com o professor Marcos José e material da Raquel Basiloni. O mural, vamos fazer aqui a leitura. PIB global pode ter anos de fraqueza, afirma Fundo Monetário Internacional. Maduro faz aceno a americanos antes da cúpula do Panamá. Quênia bombardeia El Shabab para vingar ataque à universidade. Câmara aprova texto principal do projeto que regulamenta terceirização. Ministro anuncia a própria nomeação sem o aval de Dilma. E empresa holandesa aceita indenizar Petrobras em 5,3 bilhões de reais. Então, aí o mural, né? E o destaque dessa semana é o PIB global, que pode ter anos de fraqueza, afirma Fundo Monetário Internacional. E vamos, sem muita demora, o nosso Top Atualidades, que vai de 7 a 13 de março, como destaque, o PIB global, não é, que eu falei agora há pouco, e que eu vou pedir para você, como sempre, vir aqui na lousa, depois eu dou uma passada aqui nos slides com os textos para você acompanhar. Então vem aqui comigo, vamos lá, olha. Então, o que essa história aí que o Fundo Monetário Internacional está dizendo para todo mundo ouvir, e nós aqui no Brasil não podemos deixar, né, de passar essa informação. Você, porque vai fazer uma prova que vai cair atualidades, não pode dar bobeira com esse assunto. E, em geral, os brasileiros, principalmente que estavam ontem na Avenida Paulista, não é? Na micareta, quer dizer, no protesto que foi feito, tem que também estar consciente de que o Brasil realmente não vai bem, mas não é só o Brasil não. E quem está dizendo isso é o Fundo Monetário Internacional. E aí, candidata, eu pergunto para você, qual é o conceito que você tem sobre Fundo Monetário Internacional? Que instituição é essa? Quando que ela foi fundada? Qual o papel que ela possui? Ela tem aí um papel relevante ou é apenas uma instituição meio que sem rumo? Então é importante que você tenha um conceito, sobre o Fundo Monetário Internacional. Então, o FMI, está dizendo que as principais economias estão crescendo lentamente. Isso vem lá, da crise, você lembra lá da crise imobiliária americana de 2008? Pois é, o Fundo Monetário Internacional também está afirmando que esse problema que vem passando no mundo hoje, que é um crescimento lento, já é anterior à crise. Mas é lógico, a crise de 2008, ela foi uma paulada, ela foi não foi nem um balde, foi uma piscina de água gelada em cima das economias que cresciam a um ritmo aceleradíssimo, principalmente a China, O Brasil, que chegou a fazer 7,5% de crescimento e agora está aí beirando negativo. Então, isso começa aqui em 2008. Agora, é importante que você entenda que existem as economias centrais e as economias periféricas. Então, economias centrais, Estados Unidos, União Europeia, China, Japão. A China a gente tem que colocar aqui, está aqui nos BRICS. Mas, como segunda maior economia do mundo, e como motor do mundo, pelo menos ainda é o motor do mundo, a China pode entrar, sim, como uma das economias centrais. Então, são elas, principalmente, que estão crescendo lentamente. E é lógico que as economias periféricas, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão sofrer consequências disso. O efeito não é passageiro, segundo o Fundo Monetário Internacional. A China, que é o motor do mundo, está entrando aí num ritmo de retração. Por que o Fundo Monetário afirma isso? Porque a China está mais interessada em investir no consumo interno do que na infraestrutura.
Então a China, ela comprava muita commodities, né? O Brasil vendia muito minério de ferro, muito grãos para a China, vendia muito mais do que hoje, porque, lógico, a China também estava investindo pesado em infraestrutura. Só para você ter uma ideia, a questão de uns 4, 5 anos atrás, metade do cimento produzido no planeta era comprado só pela China. Metade do minério de ferro produzido em todo o planeta era comprado pela China. Então isso hoje já não acontece mais. Por quê? Por causa dessa tal retração econômica que o motor do mundo está entrando. Outro detalhe é que qual é a previsão para o crescimento de 2015? Previsão aí, né? Uma média para os países ricos é de apenas 1,6%, e para países emergentes, no caso dos BRICS, que ainda pelo menos são os que despontam, né? os que estão ali mais no topo, se crescer 0,5% está muito bom. Coisa que a gente não está enxergando para, por exemplo, o Brasil, para a Rússia, questão das sanções que eu venho comentando com você aqui, África do Sul, que perdeu o posto de maior economia da África na Nigéria. O único que pode aí ultrapassar o 0,5% de crescimento em 2015 é a Índia, que eu também já comentei aqui com você. Então agora você volta aqui comigo no slide. Por quê? Porque tá aí, olha, o slide, depois você vai ler com calma, não é, candidato? Você que é um cara aí antenadão, vai dar uma lida com calma, vai pegar tudo isso daqui, que está sendo colocado aqui, que a Raquel montou para você, vai ler com muito carinho, e depois, se você não acreditar aqui na gente, não tem problema, é um direito seu, não é? Você vai aqui, ó, estou aí grifando para você, e confere para ver se é isso mesmo que nós estamos aqui discutindo com você, você que acompanha o Top Atualidades com cuidado, né? E aos que me escrevem, agradeço como sempre pela atenção, pelo carinho, pela confiança. Confere direitinho se é isso mesmo que a Folha publicou e outros órgãos de informação, porque afinal de contas você tem que ser um cara bem informado para fazer a provinha de atualidades. Certo, candidato? Beleza? E continuando o nosso Top Atualidades, o mural que eu já discuti com vocês, a gente vai abrir então com o mundo Relações Internacionais. Falando de quem? Maduro faz aceno a americanos antes da cúpula do Panamá. E aí, candidato, primeira pergunta que eu vou deixar aqui para você. Você sabe onde é que fica o Panamá? Então tem um canal, não é? Um canal que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. É a principal fonte de renda do país, que aliás é muito pequeno, fica na América Central. Depois você vai lá dar uma olhadinha, que eu confio em você, você é um cara que está sempre aí procurando ampliar, não é? O seu conhecimento. Então vai lá, aproveita e dá uma lida na história do Panamá, uma história muito interessante, que na verdade o Panamá não existia, ele era uma extensão da Colômbia, mas os americanos tinham sim interesse de construir o canal, e aí eles fizeram lá uma maracutaiazinha, né? Sabe como é que é, não custa nada, comprar um general, e aí o cara foi lá, fundou o Panamá, os americanos colocaram aí uma força-tarefa ali no lugar para protegê-lo contra os interesses, né? Onde já se viu a Colômbia reclamar que perdeu o território por causa de um país que foi fundado com a ajuda dos Estados Unidos. Então, vai dar uma olhadinha porque é bacana e aproveita e fica antenado com essa questão da cúpula do Panamá, porque afinal de contas, algumas semanas atrás, o presidente Barack Obama deixou claro que a Venezuela representava sim uma enorme ameaça à segurança dos Estados Unidos. E agora, com o encontro que já está, né, já esse fim de semana ocorreu lá no Panamá, então aí o discurso mudou um pouco. Maduro também achou legal a ideia, né, de os americanos pegarem leve com ele, e ele também não vai deixar de apertar as mãos do presidente dos Estados Unidos
lá na cúpula do Panamá, e tem aí uma série de países, incluindo o Brasil, e você vai fazer relação, né? Qual é a relação que a gente pode fazer? Reunião da Cúpula das Américas, que é o que eu estou dizendo para você, e as tensões entre Estados Unidos e Venezuela, que já tem aí uma longa data, né? Lá em 2002, por exemplo, houve uma tentativa de golpe contra Hugo Chávez e que teve apoio dos Estados Unidos de George W. Bush. Sugestão de leitura, tá aí. Veja os 10 momentos mais comentados da Cúpula das Américas, tá aí o link para você dar uma olhadinha. Outro assunto, Quênia bombardeia Al-Shabaab para vingar ataque à universidade. Então, ó, tá vendo, candidato? Você que tem que ter uma memória, como eu sempre gosto de brincar, uma memória de elefante. Mais um grupo terrorista que não é novo, tá? O Al-Shabaab é mais antigo que o Estado Islâmico, é mais antigo que o Boko Haram, mas o Al-Shabaab não é assim de aparecer muito. E aí o que eu vou pedir para você? Lógico, você vai dar uma olhada nessa história, inclusive verificar. Vem aqui comigo, ó. Vamos fazer assim, ó. Vem aqui comigo. Onde é que fica a Somália? Então, Somália, você tem aqui o Mar Vermelho, Península Arábica e o chamado Chifre da África. Se você colocar lá no Google, né, você vai ver que é essa área aqui, ó, que está separado pelo Mar Vermelho, que separa a Península Arábica da África. Você vai ter aqui o Quênia e a Somália. Então, é aqui que atua, é a área de atuação desse grupo terrorista, que não é novo, como eu já te avisei, o Al-Shabaab. Então, você tem que dar uma olhada nesse tipo de situação. É importante que o candidato faça essa pesquisa, porque, afinal de contas, eu sempre tenho lembrado, o candidato que vai estar bem na prova de atualidades é porque ele, lógico, faz uma pesquisa, não é? Então, tá aí. Relação com o quê? Então, você tem ataque terrorista de grupo religioso extremista fundamentalista. Então, lógico que eles praticam a jihad, ok? Relações internacionais, política internacional, lógico. E como sugestão de leitura, saiba por que o grupo terrorista Al-Shabaab, na Somália, escolheu o vizinho Quênia como alvo. O link está aí. O nome Al-Shabaab, em árabe, quer dizer movimento de jovem guerreiro, e atua lá na capital da Somália, Mogadíscio, há muitos anos já. Brasil Sociedade. Câmara aprova texto principal do projeto que regulamenta terceirização. Então, a terceirização, que já existe no Brasil já há um bom tempo, ela está sendo discutida, né, como lei, porque se tudo indica que, se não for vetado pela presidente, isso vai realmente mudar aí o quadro de empregos no Brasil. Então, a terceirização, como ela está sendo discutida agora, já vem de longa data, hein? Tem mais de 10 anos e está tramitando lá no Congresso desde 2011, não é? Prevê a forma de contratação, tanto de empresas privadas como pública, exceto a administração pública direta. Então, toma cuidado com essa informação, porque não é bem assim, não vai cair nessa armadilha de ficar só achando que é contra ou a favor, sem pesquisar direitinho, sem ler o que realmente representa essa lei. Legal? Então, relação direitos trabalhistas e dinâmica da economia nacional, emprego-desemprego. Como sugestão de leitura, 9 motivos para você se preocupar com a nova lei da terceirização. Entrando aí, Brasil Política. Ministro anuncia a própria nomeação sem aval da Dilma. Esse senhor que você está vendo aí com poucos cabelos
é o Pepe Vargas, então. Ele foi nomeado para a Secretaria de Direitos Humanos e cometeu aí uma gafe sem antes ter realmente autorização de falar sobre o assunto. Foi chamada aí a imprensa e ficou um clima meio ruim, porque ligaram para ele para avisar para ele parar de falar aquilo, aí ele teve que sair, depois ele voltou. Bom, aquelas confusões que Brasília tem vivido ultimamente. Então nós temos aí o senhor Pepe Vargas, relação com política brasileira, sugestão de leitura, Pepe Vargas vai para direitos humanos e traz diário oficial. Então, são assuntos importantes que você tem que acompanhar, assim como esse que eu estou colocando aí para você, Brasil Economia. Empresa holandesa aceita indenizar Petrobras em 5,3 bilhões de reais. Isso aí tem a ver com essa empresa holandesa que ela vai ter que realmente, ainda não foi discutido de onde ela vai tirar esse dinheiro, mas ela vai ter que indenizar a Petrobras por questão aí de contratos, corrupção, tudo. Então, você fique espertinho com esse assunto. Isso tem relação com a Operação Lava Jato, embora a SBM Offshore, que é a empresa holandesa, viu, não seja uma das empresas investigadas. Cuidado com isso. Como sugestão de leitura, a empresa holandesa nega acordo de 5,3 bi por suposta propina na Petrobras, que essa história da propina que está pegando, e é importante você fazer, então, o acompanhamento disso tudo. Beleza? E vamos, então, à resposta do desafio da semana passada. Lembrando para você que não sabe qual é a questão, não leu, não fez aí, não buscou aí as alternativas, está aí a questão para você analisar com carinho e escolher a alternativa. Porque a resposta do desafio é a alternativa C. Isso, a alternativa C. É ela que está incorreta. Essa alternativa, ela não está totalmente incorreta. Primeiro, porque os Estados Unidos não têm poder de decidir preço de barril de petróleo. Quem faz isso é a OPEP. E mesmo que os americanos queiram, como tudo indica que querem, prejudicar a Venezuela de Nicolás Maduro, prejudicar a Rússia de Vladimir Putin e prejudicar também o Irã, que é outro grande fornecedor de petróleo, não cabe aos Estados Unidos decidir preço de barril de petróleo. Então, se estava pedindo a alternativa incorreta, é essa que é a alternativa. Então, a solução encontrada foi diminuir o preço do barril, como eu já até falei aqui numa aula especial sobre essa questão, por que o preço do barril de petróleo do final do ano para cá, final de 2014 para cá, baixou tanto. Então, tudo isso tem a ver com o gás e o óleo de xisto, shale oil, que os americanos desenvolveram, que é chamado fracking, tudo isso que eu já pedi para você dar uma olhada. Isso é importante, porque o assunto petróleo, como sempre, ele pega aí o mundo inteiro, e essa questão da queda do barril vem mexendo com várias economias, como eu já expliquei aqui, mas, só retomando, nos Estados Unidos não tem como decidir o preço do barril de petróleo. E vamos então finalmente ao desafio dessa semana. Disputa para chegar na Casa Branca em 2016 começou nos Estados Unidos. O senador Rand Paul, que se descreve como conservador, anunciou nesta terça-feira que disputará a candidatura republicana às eleições de 2016. A expectativa é que o vencedor da nomeação republicana enfrente Hillary Clinton nas eleições de 2016. Sabemos que os republicanos são os conservadores da política americana, mas existe uma organização política que é considerada ultraconservadora, que seria, letra A, Tea Party, B, conservador libertário,
C. Direita liberal, D. Neoliberal ou E. Fischer-Hemmings. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 7 a 13 de março, esperando que você tenha gostado e que seja, como sempre, muito útil para você, tá bom? Um grande abraço, fique bem, tenha uma boa semana e a gente se vê na segunda-feira que vem. Até mais!